aqui é diferente da Doris Day de lá. Talvez aqui ela fosse mais apimentada do que como ela foi nos Estados Unidos. E o problema, acho que é a dominação. Por exemplo, 90% ser de cinema norte-americano. Aí sim, não dá para ser só a Doris Day ou só as estrelas norte-americanas. Mas isso não interfere nos hábitos também? Sim, mas tudo interfere nos hábitos. Se você pensar a cultura, a dita cultura brasileira, ela é informação e ela não poderia ser pura só a indígena, porque senão não seria brasileira, seria a cultura daquelas tribos. Então essa ideia de Brasil, até dessa nacionalidade, é uma ideia que sempre vai significar essa mistura, esse confronto que é histórico e se processou na história. O que a gente tem que preservar é exatamente essas possibilidades variadas, é essa abertura para o mundo, como a Lúcia disse. Como é que vocês definiriam a situação da cultura hoje no Brasil, tanto do ponto de vista da criação como do investimento? Eu acho que vivemos nesse momento uma contradição muito grande sobre essa, do que eu estava dizendo anteriormente, a postura mesmo mercadológica que a questão colocou em pauta, né? No sentido de que o mercado é que decide aquilo que deve ser a produção cultural ou não. Nesse sentido, eu acho que é uma discussão que nós devemos tentar ver mais a fundo, de que maneira que ela se estabelece, como é a concentração excessiva e não igualitária com relação à distribuição desse bolo cultural pelo país afora. Eu acho que é muito complicado. Nós estamos vivendo um modelo hoje que, a meu ver, é bastante daninho para a cultura brasileira. Você vê dessa forma também, Márcia? Eu acho que o secretário tem razão, e para quem está produzindo uma cultura mais fora do grande mercado, encontra cada vez mais dificuldades de apresentar a sua produção, né? E isso vem chamando a atenção porque as leis de incentivo à cultura, elas não podem ser acessadas por esses grupos, por exemplo, né? Então as produções acabam sendo independentes e cada vez mais marginalizadas por causa disso. E elas acabam, para poder se fazer aparecer ou se fazer pertencer a esse universo, tendo que, de alguma maneira, abrir mão da sua identidade. E isso faz com que a gente viva uma contradição de reproduzir uma cultura que não é a nossa realidade, né? Então, isso me chama muita atenção, principalmente nesse momento em que chegam os orçamentos e a gente não tem sequer condição de entender o que está acontecendo nessa divisão orçamentária, né? Então, você tem aí os grandes pegando sempre os incentivos, né? Podendo acessar esses incentivos. E aí a nossa produção popular corre o risco de perder porque as ruas não são mais ocupadas por essa própria produção, né? Exatamente. E nós temos, inclusive, contradições até na própria manifestação artística em si, né? Você tem hoje festas, por exemplo, manifestações populares, festas populares que elas são resumidas para poder se apresentarem melhor para os estrangeiros, para os turistas. Exatamente. Você tem manifestações aí pelo Nordeste afora que foram modificadas para satisfazer uma necessidade do mercado. E essa alteração é uma coisa maluca. Porque tem a ver com a nossa identidade, né? De povo. O que é alternativo ou o que é criativo, crítico, né? Tem que se submeter ao sistema. E você, Lúcia, como é que você encara isso? Tem duas coisas assim que eu acho que é importante colocar. Você pega o exemplo da França, que é o nosso grande exemplo, né, no sentido de defesa, realmente, de uma cultura local. Você tem uma política de continuidade. A gente não tem isso no Brasil, não é só na cultura, em geral. Quer dizer, é impossível você mudar tudo de 4 em 4 anos. Até boia aqui é cargo de confiança, é fogo, né? Quer dizer, não tem como você definir uma política cultural se muda de 4 em 4 anos. No caso, isso é uma questão genérica. Agora, no caso do cinema, além disso, a gente briga já há 3 anos. Ano passado, com a criação da Ancine, a gente teve uma vitória por uma definição e não política de Estado. Eu acho que eu concordo inteiramente com o Graça, quer dizer, a gente teve a Embrafilme, o final da Embrafilme com Collor, aquele caos inteiro. Houve uma retomada do cinema a partir das leis de incentivo, mas simplesmente ficou tudo na mão do mercado. Quer dizer, na verdade, é um dinheiro público que está sendo manipulado pelos diretores de marketing das grandes empresas. Ou seja, a definição é deles, o dinheiro é daqui. Quer dizer, há um distanciamento entre a função pública e o dinheiro disponível, entendeu? Bom, vamos a mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o argumento. Fique aí, hein? Política cultural é o tema de hoje do Argumento.
Marcelo, sua pergunta. Eu queria saber o que pode ser feito para alterar essa concepção, esse conceito de que incentivo à cultura, na verdade, é só um incentivo aos lucros de empresas, empresários. De que maneira alterar isso para a preocupação passar a ser a cultura e o público? Isso não é uma pergunta mais, né? Acho que é uma questão de política de Estado, entendeu? Quer dizer, eu acho que não se pode abrir mão de se ter uma política de Estado. Acho que não só política de Estado, mas uma forma da gente começar a entender como é que nós também podemos opinar e participar nessa definição dessa política. Porque eu acho que começa a ser preocupante na medida em que a gente começa a dizer que o outro vai definir por, né? Acho que nós também demos uma acomodada, acho que os anos 60 trouxeram aí uma efervescência de participação, e depois, em função da ditadura, a gente também fica mais retraído. Porém, já está na hora da gente começar a buscar mecanismos de participação. E aí eu acho que a universidade tem um papel importante nesse sentido, porque está formando um grupo aí seleto de profissionais capacitados e qualificados de poder fazer esse nível de intervenção que a população, em alguns momentos, não sabe se apropriar disso. Então, eu estou perplexa com a pouca quantidade de manifestações públicas com relação a uma série de questões na cidade, né? E isso me faz crer que a gente está perdendo o senso de participação popular mesmo, né? Então, a própria ida para o municipal é um processo de convencimento para que a população chegue até lá. Eu tenho acompanhado porque a gente tem participado um pouco desse movimento de ocupar esses espaços. Você, neste momento, precisa convencer as pessoas. Então, acho que a gente precisa também se preocupar um pouco com isso. É claro que tem um mercado, tem um empoderamento aí, mas também tem um fluxo de pessoas que hoje já não precisam estar tão escondidinhas assim mais. Eu acho que a gente já tem condições de fomentar uma nova forma de participação para definir política pública. Mas isso também não significa um caso de perda de poder aquisitivo, não? Sim, mas acho que se a política cultural for de inclusão, como o secretário falou, a questão financeira aí, ou ela será subvencionada pelo Estado ou pelas empresas. Acho que um dos paradoxos dessas leis hoje é que, apesar de haver muito financiamento, os ingressos, o modo de acesso aos espetáculos, aos produtos, a quantidade de livros que você vê patrocinado por empresas, e eles continuam com preços altíssimos. Ou filme, ou peça teatral, o que quer que seja. Então, acho que é um pouco o apuro das leis e também, aí, com certeza, uma política de Estado consequente, democrática, aberta, inclusiva. Nesse sentido, até com relação à tua pergunta, você tem essa contradição enorme, muito bem colocada aqui, do sentido de você, do Estado estar patrocinando, né? Na verdade, a lei de incentivo, o Estado está abrindo mão de um imposto que é dele, que é da população, para uma empresa que se beneficia dessa isenção. Nesse sentido, você tem um ingresso no preço que a gente encontra hoje com espetáculos nas leis de incentivo, é uma contradição enorme. Teria que ter uma regulamentação com relação à lei de incentivo que obrigue essa subvenção a ser repassada, digamos assim, para a população, através de um preço mais barato, e, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos fundos de cultura, que são imprescindíveis. Tem que haver um investimento do Estado, sim, que não é esse investimento com retorno comercial e mercadológico. É de apoio mesmo a manifestações que acontecem aí, que não tem aí a bilheteria para poder retornar e nem o apoio de grandes empresas para poder existir. Investimento cultural deve ser responsabilidade do Estado? Por quê, hein? Não só Eu acho que cabe ao Estado a regulamentação dessa história. Quer dizer, é óbvio que é importante para que a gente... Eu vou te dar um exemplo bem claro aqui. Voltando aí de novo ao Teatro Municipal, já que é mais da metade da verba, ele vira o nosso assunto principal. Mas quando você tem o grande artista estrangeiro vindo para o Brasil, patrocinado por uma grande empresa brasileira, eu acho que está perfeitamente equacionado a questão e cabe ao Estado regulamentar a atuação dessa participação. Agora, o Estado tem o seu papel na definição de quais são as suas prioridades, de como deve ser o comportamento, digamos assim, desse mercado, até que possa refletir e ter consequências no resultado final do preço do ingresso, na melhor distribuição do livro, do produto cultural, do cinema, do teatro, das manifestações em geral. Acho que o Estado tem um papel de definição dessas políticas, né? Eu acho que é importante, que a gente tem algumas experiências dos últimos 30, 40 anos, no sentido assim, quer dizer, ninguém está aqui propondo uma política estatizante burocrática, quer dizer, no sentido de criar grandes monstros, grandes elefantes brancos que significam, de alguma maneira, que a gente tem experiência de tráfico de influência e tal. Mas não se pode simplesmente criar uma série de leis de incentivo e deixar para as empresas decidirem.
Porque é uma questão de identidade, sim, é uma questão de educação, sim, é uma questão de defesa. Isso, quer dizer, essa luta contra esse cinema ou contra a televisão, de dar acesso ao público, ao cinema, ao teatro, a todas as manifestações, é uma situação que pode ser até temporária, que depois isso se resolve pela própria dinâmica da produção cultural e do mercado que se desenvolve a partir daí. Mas há uma necessidade do Estado de regulamentar, de fomentar manifestações que talvez ninguém tenha interesse, nenhuma empresa, sobretudo as estrangeiras, e também aí de momentos, né, em que determinada produção precisa de um investimento. Agora, que investimentos foram feitos nos últimos anos? No caso do cinema, quer dizer, a partir do momento, quer dizer, a gente tinha uma estrutura inteiramente, era a Embrafilme e tal, e que vivia, né, também de uma taxação sobre bilhete, e passou a ter a lei de incentivo a partir de 94, as duas leis de incentivo, que permitiram a criação de... Quer dizer, a gente teve, a partir de 96, mais ou menos uma média de 30 filmes ano. A partir de 94, uma média de 30 filmes ano. Entendeu? Quer dizer, todo ele é subsidiado. Todo o cinema é subsidiado. Com relação à lei de incentivo... Através de lei de incentivo. Mas temos também o investimento no eixo Rio-São Paulo, de 86% dos investimentos da lei de incentivo fiscal federal. Vamos a outra pergunta do Marcelo. Marcelo. Eu queria saber se vocês acreditam no comprometimento social das empresas ou se vocês pensam que elas estão apenas preocupadas com aparecer na mídia e obter esse retorno e a renúncia fiscal. Ou existe mesmo esse comprometimento com a questão social? Eu não sei se existe um comprometimento ou um amedrontamento com relação à questão social hoje. Acho que tem aí uma oportunidade que foi dada e que a gente sabe o que acontece quando existe um interesse da empresa em apoiar essa questão da cultura, por exemplo, porque a gente sabe que aí os impostos vão saindo daqui para lá e a gente nem sempre vê o que saiu chegar onde tem que chegar. Eu acho que essa fiscalização ainda é muito frágil, ela ainda é muito inconsistente nesse aspecto. Agora, é importante porque está criando uma nova consciência também em alguns pequenos setores empresariais. A gente tem acompanhado isso em algumas discussões e a gente tem visto que, bom, claro que tem um interesse, que é esse interesse mais sujo, se é que a gente pode dizer assim, né, para não ficar muito feio, mas também tem uma nova posição com relação a alguns setores da indústria. Eu acho que é um processo que a gente vai estar enfrentando e que talvez daqui a uns 10 anos eles entendam que não é para limpar nada, é, na verdade, para reinvestir no sentido de que ele está devolvendo para o seu próprio consumidor. Não tem nada de bacana, assim, 100% ideológico, não. É uma relação de interesses e que eu acho que a gente também está se apropriando um pouco do que significa essa relação de interesse. Eu acrescentaria aí, acho que algo que você mencionou antes, que é a ideia da participação. Se tudo tem como eixo o consumidor e a empresa atua visando o seu consumidor, eu acho que os consumidores também teriam aí que se reunirem e manifestarem-se mais ativamente, cobrando essa dimensão social que muitas vezes não há. Por outro lado, tem um risco de colocar sempre o social em tudo que é cultural e, sobretudo, artístico, porque muitas vezes a gente precisa investir em experimentação pura, artística pura. Minha prioridade, o nosso carro-chefe, digamos assim, temos um mandato aí de uma passagem muito curta e já vimos trabalhando nisso anteriormente, que é essa questão das caravanas culturais, que o nome são as caravanas culturais. O que significa isso? É uma tentativa nossa de inverter essa ótica da concentração excessiva. Quando eu falo da concentração no município do Rio de Janeiro, eu não digo do município do Rio de Janeiro em geral, eu digo da Zona Sul, Centro e Zona Sul. É um absurdo. Nós fazemos uma administração quase como prefeitura de uma parte da cidade.